Neste vídeo, irei abordar o capítulo 2, Estruturas do Sistema Operacional, do livro Sistemas Operacionais com Java, sétima edição. Em introdução a este vídeo e também sobre o capítulo em si, irei explicar um pouco o que é um sistema operacional de maneira geral e o que também, de maneira geral, esse capítulo irá abordar para dar uma noção do que teremos nesse vídeo. Bom, um sistema operacional é um ambiente dentro do qual os programas são executados. Como nessa imagem aqui pode-se ver, o sistema operacional é o intermediário entre o aplicativo do usuário, as interações que o usuário faz, os programas que ele executa, os comandos que ele passa, e o hardware, que é o que realmente vai executar no nível mais baixo todos os comandos, todas as necessidades do usuário. É o que vai realmente performar. Aborda o que são sistemas operacionais sobre 3 pontos de vista. O ponto de vista dos serviços que o sistema operacional oferece, a interação usuário-programador e o sistema operacional como componentes e interconexões. Então, ele vai passar essa visão de 3 pontos de vista. Um ponto de vista do usuário, outro ponto de vista do programador e outro o ponto de vista do projetista sobre um mesmo sistema operacional. Um sistema operacional ele é composto de partes menores. Então, com um sistema complexo como esse, ele tem que ser construído tanto no seu planejamento, ele tem que ser analisado posteriormente, agora, dividindo ele em partes menores. Cada parte tendo seus objetivos e componentes internos muito bem definidos. O sistema tem a tarefa de gerenciar cada um desses componentes em conjunto. O primeiro desses componentes são os processos. E bem, o que são processos, né? Processos é uma palavra muito ampla. Os programas, eles são processos coordenados pela CPU. Cada processo em si demanda recursos da CPU também, como por exemplo um tempo de CPU, uma memória dos registradores, uma memória, um espaço na memória principal, na memória secundária, acessos a certos arquivos, enfim. Um programa não é, em seu estado natural, um processo. Isso pode parecer uma contradição, mas um programa ele é um processo passivo, ele é uma entidade passiva. É como se fosse um script que está guardado no seu computador e ele só se torna ativo, ele só se torna atuante, ele só é operado quando o arquivo é selecionado, quando o arquivo é executado dentro de um terminal, falando de Linux, por exemplo. Então ele é uma entidade passiva a princípio. Quando ele é ativado, ele se torna uma entidade, então, ativa. Então ele não é naturalmente, em seu estado natural, um processo. De volta para uma visão mais geral, um processo é a unidade de trabalho em um sistema, no caso, o nosso sistema operacional. O grande componente aqui é a memória. Falando em memória, os computadores eles podem armazenar informações, qualquer tipo de informações, em meios distintos, memórias diferentes. Cada uma tem sua velocidade, capacidade, método de acesso e mesmo propósito diferenciado. Falando de memória principal, a memória de mais rápido acesso da CPU, tirando os registradores, ela possui, segundo uma arquitetura de von Neumann, ela guarda tanto os dados como também as instruções. E um programa, quando ele é executado, ele vai mapear a memória via acessos durante os ciclos de busca dele, seja para leitura ou seja para escrita, para alimentar as etapas de cada um dos programas e processos que ele está executando. Então, o papel do sistema operacional nesse processo é alocar e desalocar espaço de memória baseado nos registros de quais partes de si estão disponíveis para aquele programa ou não. O grande componente daqui são os arquivos. Os arquivos, então, eles numa visão bem básica, eles são as unidades fundamentais de informação de um computador, e o sistema operacional ele vai ter que fornecer uma maneira uniforme tanto de busca, acesso, como também de edição e remoção de cada um desses arquivos que são guardados dentro da memória. Então, apesar de eles estarem armazenados na memória através de endereços complexos dentro do computador, o sistema operacional vai ter a função de criar uma visão lógica disso e acessar esses locais fisicamente através de uma interface mais interativa. Seja falando de Windows das janelas, dos seus buscadores, dos seus gerenciadores de arquivos, ou seja no Linux através dos caminhos que são acessados via terminal.
grande componente aqui dos computadores, do sistema operacional, são os dispositivos de entrada e saída. E aqui a gente está falando de mouse, a gente está falando de teclado, a gente está falando de monitor ou um pendrive. Eles variam em seu tipo e em sua função. Falando do sistema operacional em si, ele vai ficar responsável por ocultar todo o tratamento que tem que ser dado através de uma interface gráfica muito mais simplificada. O que isso significa? Significa que, por muitas vezes, isso nem vai ser perceptível, essa interface que o sistema operacional está tendo que fazer jogando os dados de um lugar para o outro. Então, quando você tecla alguma coisa no teclado e você já vê isso na tela, isso já é uma comunicação que está rolando entre dois dispositivos de entrada e saída diferentes. Um teclado, o outro monitor. E também o sistema operacional está pegando esses dados que você está digitando e está enviando para os programas que você está aberto. Então, digitando um endereço dentro do navegador, está ocorrendo tanto uma interface entre o teclado, o computador e o programa que tem que receber esses dados que são alimentados para fazer o seu processamento. Um ponto importante na lógica do computador é o armazenamento secundário. Por quê? Enquanto a memória principal vai conter os dados e instruções necessárias para as execuções sendo processadas, a memória secundária vai ser a origem e o destino dos dados e instruções que vão para a memória principal. Ela é feita, a memória principal, para ser de rápido acesso e de tratamento, não contendo tudo, então. Então, qual é a grande visão que você pode ter sobre isso? Caso acabe a luz, tudo que está tendo salvo dentro da memória principal vai ser perdido caso haja um corte de luz, caso o computador seja desligado. Agora, dentro da memória secundária, não. A memória secundária vai armazenar tudo e ele tem a obrigação de ser o destino de todos os dados. Ele acaba sendo uma memória maior, mas também mais lenta. Ficam escritos e armazenados permanentemente os arquivos, diferente da memória principal. Então, a obrigação do sistema operacional vai ser coordenar essas movimentações que acontecem de uma para outra, porque quando um processo precisa de um dado que está na memória secundária, ele tem que trazer os dados da memória secundária para a memória principal, porque a CPU vai exigir essas informações muito. Então, isso tem que estar mais perto da CPU em questão de tempo, ele tem que conseguir acessar isso sem isso afetar a performance e a eficiência do computador de maneira geral. Um componente importante e facilmente notado no nosso dia a dia é a rede. A rede, então, de uma maneira geral, ele é um sistema distribuído, uma coleção de processadores que não compartilham memória, relógio e nem espaço físico necessariamente. Eles compartilham apenas informações por meio de linhas de comunicação que, em uma visão geral, compõem, então, essa rede que o computador usufrui. O sistema liga e coleta sistemas dispersos e heterogêneos de forma coerente. Essa é a grande obrigação da rede. E o papel do sistema operacional nisso é fornecer acesso a esses benefícios por interfaces, que simplificam todos os protocolos que existem por trás de cada interação, como o protocolo FTP para download de informações, HTTP para acesso a conteúdos de páginas, enfim, todos os protocolos que existem entre um navegador e um servidor. Um componente também que tem a obrigação de também ser oculto, ser um tanto imperceptível aqui, é a segurança, que exige que cada componente possua regras que evitem uma instabilidade, evitem que um processo consiga afetar o outro. Então, o sistema operacional fica responsável pela detecção de possíveis erros, a prevenção deles, antes que eles causem algum dano entre os processos ou para algum usuário. E esse aqui fica sendo, então, o último dos componentes do sistema operacional. Mas não menos importante, a gente tem aqui o interpretador de comandos, que na verdade ele acaba sendo um programa de sistema, mas mais antigamente ele era um componente também. Mas na modernidade ele é um programa do sistema, apesar de ter sido listado no livro como um componente também. Ele é parte essencial do sistema operacional, porque ele é um programa que vai ficar escutando sempre o computador. E quando ele detecta algum comando vindo do usuário ou do programador, ele vai capturar, ler, interpretar e vai disparar para o kernel as execuções que são necessárias para performar aquele comando que ele recebeu
no hardware, no nível mais baixo. Aqui a gente tem a imagem de 3 interpretadores diferentes de sistemas operacionais muito diferentes também. O primeiro é o clássico Windows. Ele oferece através do mouse, dos cliques em janelas, uma lógica que cada clique pode significar acesso a um computador, acesso a um buscador de arquivos, a um programa, ou a notificações, como, por exemplo, ligar ou desligar um Bluetooth, ver se está conectado ou não um carregador. Tudo isso são informações de status fornecidos pelo computador e que o Windows trouxe uma maneira mais gráfica, chamado GUI, de ver. Então, uma interface um pouquinho mais gráfica, vai mostrar o horário também, o clock, a data do processador. Já muito diferente é a lógica que deu origem ao que hoje é o Linux, o Ubuntu, que é o Unix, que tem a interface toda voltada em um terminal, em um kernel, onde você passa comandos diretamente, você alimenta diretamente através de comandos em uma linguagem que o computador vai reconhecer, então uma linguagem e comandos nativos do computador, ele vai performar chamadas através de parâmetros. Então aqui nessa tela, por exemplo, está dando alguns parâmetros de uma chamada no Unix. Um pouco mais primitivo do que isso é um computador que aceita informações através de bits, através de fitas. Então, é um computador que, nesse caso, ele aceita cartões perfurados com informações. Então, ele é um computador primitivo porque ele não aceita qualquer tipo de informação que você alimenta. Ele tem que ser alimentado de uma fita em específico. Indo um pouco das interfaces do sistema e dos componentes do sistema e vindo mais para a parte dos serviços em si, um sistema operacional ele fica responsável por fornecer alguns serviços muito básicos. O primeiro deles é a execução de programas em si, então é o carregamento de um programa dentro da memória principal, de novo, o carregamento de um programa dentro da memória principal para a CPU poder ter acesso a tudo que ele precisa de maneira mais rápida, e também a execução em si, as instruções assembly que são traduzidas em linguagem de máquina para performar ações dentro dos registradores do PC. Além disso, a execução do programa precisa saber se encerrar sozinha, seja de forma normal ou de forma anormal. Ou seja, anormal seria algum erro que ocorreu em uma das etapas. O computador ele precisa também saber oferecer um tratamento para esses casos de erros em específicos. Também temos as operações de entrada e saída. Como já abordado anteriormente, o sistema operacional ele vai fornecer uma maneira quase imperceptível de interação e troca de informações entre os dispositivos de entrada e saída, como no caso do teclado do monitor. Então, basicamente, a função do sistema operacional aqui vai ser ocultar essa passagem de dados. Outro grande serviço é a manipulação do sistema de arquivos. O sistema operacional ele vai ter de fornecer uma maneira uniforme de busca e acesso, de criação e edição de arquivos através de editores de texto, ocultando etapas como acesso ao endereço específico da memória, checagem de se a informação já está na memória principal ou está na secundária, e também checagem de permissões em caso de sistema multiusuário, ou no caso do Linux, que alguns arquivos em certos diretórios precisam da permissão sudo, de superadministrador. A função vai ser ocultar todas essas checagens e verificações e só fornecer o acesso ao arquivo. Recursos é outro desses serviços que tem de ser imperceptíveis, porque enquanto um processo está acontecendo, ele vai exigir certos recursos, como o tempo de CPU, o monitor, escutar o teclado para ver que informações estão sendo passadas pelo usuário. E em sistemas multithreads, que são o caso dos computadores mais recentes, o sistema operacional tem uma função extra, que é saber distribuir de maneira eficiente, sem deixar um dos processos esperando demais, os recursos entre os comandos que requerem eles. Outro também imperceptível em casos mais de analistas que vão analisar a performance de um computador, existem a contabilidade, é o registro das ações de cada usuário e o tipo de ações de cada usuário que estão operando no computador. Isso vai ficar registrado junto com o tempo de cada processo. No caso do Windows, isso é um pouco mais visível no gerenciador de tarefas, onde se vê o tempo que certa ação já está tomando.
quanto por cento da CPU aquilo está tomando, quanto o computador está aquecendo com aquele processo, mas é puramente para fins estatísticos. Outro também citado já com segurança é a proteção. É um serviço que ele vai controlar e ele tem de dar esse controle total de acesso de todos os recursos. E onde cada recurso não pode interferir. Então, em casos de processos que estão acessando simultaneamente um mesmo arquivo, uma mesma pasta, ou uma mesma informação, tem que existir uma garantia por parte do sistema operacional de que um processo não vai matar nem usar o que um outro processo está fazendo. Esse acesso simultâneo tem que conseguir ser feito de maneira eficiente. Dentro também da questão de segurança, mais diferente, existe a detecção de erros, onde o sistema ele deve conseguir detectar falhas e erros durante os processos, e ele tem que conseguir coordenar as tratativas para cada um deles sob diferentes circunstâncias ou diferentes aspectos, impedindo que o sistema entre num loop infinito ou que um processo afete múltiplos outros. Um grande exemplo de tratativa de erro que ficou conhecido é a tela azul do Windows, onde o sistema chega num ponto em que o sistema operacional do Windows não consegue mais tratar nenhum dos erros que estão ocorrendo, nenhuma das situações que estão em andamento. Então, para que um processo não detone o outro, que uma informação não se perca no meio do caminho, o Windows simplesmente para de processar todas as informações e pede que o computador seja reiniciado. Então, do ponto que ele chegou, ele não sabe mais tratar esse tipo de erro e o computador tem que ser reinicializado como uma maneira não de ineficiência, mas de proteção a todos os dados que estão sendo processados no momento. Outra grande seção desse capítulo são as chamadas de sistema. Chamadas de sistema que aqui são a interface entre um processo e o sistema operacional. Como assim? Eles são, no geral, instruções de baixo nível. Pode imaginar, por exemplo, assembly ou alguns computadores com C, C++, que podem ser programados em forma de scripts. Cada computador, cada sistema operacional possui suas chamadas e seus códigos nativos para essas duas linguagens de baixo nível. Isso significa, então, que linguagens de mais alto nível não realizam chamadas diretamente ao sistema. Eles têm um compilador e um interpretador que vai transformar esses comandos em C, C++ ou Assembly, dependendo do computador, para que o computador possa entender aquilo, transformar em linguagem de máquina e processar os comandos de forma natural. Para essas linguagens de mais alto nível, como por exemplo Java ou Python, essas etapas de interpretação ficam ocultas por uma coisa que se chama sistema de suporte em tempo de execução. É ele que vai emitir as chamadas necessárias, verificar eventuais erros e, por fim, retornar ao programa depois que todas as conversões para a linguagem de máquina já tenham sido feitas e os processos já estejam em andamento na CPU e na memória principal. Porém, seja vindo de uma linguagem de programação de mais alto nível ou de uma linguagem de baixo nível, essas chamadas para o sistema, transformadas em ações, exigem parâmetros. Um exemplo pode ser a edição de um arquivo. A chamada para uma edição de arquivo exige o nome de um arquivo ou o endereço de um arquivo. E essas chamadas elas podem ter esses parâmetros passados de 3 formas diferentes. Via registrador, é uma maneira eficiente, rápida. O registrador é a memória de mais curta distância da CPU, mais curta ainda que a memória principal, mas tem uma desvantagem, a quantidade de registradores existentes. Então, uma chamada que exija muitos parâmetros, ou caso algum outro processo já esteja usando registradores, a chamada precisa de algum e não tenha, isso se torna uma desvantagem da passagem via registrador devido à sua pequena quantidade, apesar da rapidez. Uma solução que o Linux encontrou para isso foi armazenar os parâmetros em blocos de memória e armazenando o endereço desse bloco de memória em um único registrador. Então, só um registrador é usado para essa chamada, ele vai passar para a CPU vai coordenar o acesso a esse bloco de memórias e vai ficar entrando e saindo do bloco de memórias para pegar cada um dos parâmetros. Outra maneira de passagem de parâmetros pode ser via a pilha que existe dentro do computador. Então, o programa ele vai alimentando a pilha com os seus parâmetros e conforme eles vão sendo processados, o sistema operacional retira
esses parâmetros de dentro da pilha. Bem, toda chamada de sistema, ela não vai diretamente ser processada pelo computador e transformada em ação. Ela antes passa pelo kernel, que serve como um controlador dos componentes do hardware. Então, todas as chamadas de sistema, seja via aplicações do usuário, seja algum processo natural do computador, vão passar pelo kernel antes de se transformar exatamente em comandos em ação. Porém, existem duas maneiras de se lidar com essas chamadas de sistema. Um é através de um sistema operacional monotarefa, como o Microsoft DOS, ele é o exemplo mais comum, também é o mais, ele é muito usado porque ele é o mais antigo, é o mais simplificado. Todas as etapas do processo elas são executadas sequencialmente dentro de um único thread. Isso significa então que o programa ele é carregado para a memória, o programa aponta para a primeira instrução e executa. Caso dê algum erro, isso também é salvo na memória, o interpretador desse programa é recarregado e torna o erro disponível para o usuário e o programa seguinte. Então isso fica armazenado dentro de uma fila de interrupção e o processo vai ocorrendo, as etapas vão sendo feitas e quando chegar a hora do tratamento das interrupções, caso exista um erro, esses erros vão sendo tratados e o processo vai sendo concluído. Então, um erro não é tratado durante o andamento de um programa porque ele só tem um thread, ele só tem uma fila para performar. Então, caso tenha alguma interrupção ou caso tenha algum processo que precise vir junto, na verdade ele vai ser colocado um lugar depois na fila. Isso já não acontece em um sistema multitarefa, que é o que mais se tem hoje e nós já estamos acostumados a pensar assim em termos de computador. O FreeBSD ele foi um dos primeiros sistemas operacionais a implementar essa lógica multithread em que um mesmo processo pode ser quebrado em múltiplos threads. Então, em uma execução de um programa que vai pegar o conteúdo de um arquivo X e jogar para um conteúdo de um arquivo Y. Enquanto o acesso ao arquivo X vai sendo feito, a criação do arquivo Y, o arquivo de saída, já vai sendo preparado para quando os dois já estiverem prontos, ele só joga o conteúdo dentro do arquivo Y e o programa se encerra. Então isso agiliza um único processo. Mas o foco principal dele é atuar em casos de múltiplos processos sendo executados ao mesmo tempo. Bem, essa imagem aqui do lado, ela está para gerar essa visualização do nível existente dentro de um computador. Mais em cima a gente tem as aplicações dos usuários, as aplicações como, por exemplo, dentro do buscador de arquivos, é uma aplicação de usuário, quando o usuário clica em um arquivo, isso gera uma chamada de sistema de busca daquele arquivo baseado no nome ou no endereço. O kernel vai avaliar, vai transformar essa chamada num código de máquina, que depende da arquitetura, e depois isso vai ser traduzido para o hardware. Então existem várias etapas até isso chegar e ser realmente transformado em uma ação. Outra questão importante desse capítulo são os programas do sistema, esses que são programas inerentes para manutenção e uso mais básico, talvez sejam tópicos que sejam até imperceptíveis para nós, porque eles já são muito naturais, muito fundamentais dos sistemas operacionais. No canto direito tem a listagem de todos eles e, se formos observar, eles são realmente muito básicos. Então, são controles de processos. Então, quando um código acaba de ser performado, ele já é encerrado, ou em caso de erro, ele é abortado. Quando você clica no ícone de um programa, por exemplo, no Windows, isso vai carregar, vai executar o programa. Então, são coisas que o sistema operacional vai fazer, são tão automáticos que eles não são tão perceptíveis para nós. Quando se liga o computador, ele cria um processo de pedir os programas que você colocou na sua barra. Enfim, existe também o gerenciamento de arquivos. Isso pode ser tanto editores de texto, como pode ser para você criar um arquivo ou criar um diretório dentro do PowerShell, né, da linha de comando. Pode ser o gerenciamento dos dispositivos de entrada e saída. Então, é solicitar um dispositivo. Quando você começa a teclar alguma coisa, ele vai liberar para você o dispositivo, o monitor, ele vai liberar o monitor para você, para o que você tecla aparecer também. Manutenção de informações, então ele vai ficar exibindo o tempo inteiro a hora, minuto por minuto, mostrando as datas. Se você quiser ver a porcentagem de uso da memória
Em cada diretório, ele também vai te fornecer essa informação, então é o sistema coletando suas próprias informações. Mas é importante não confundir esses controles básicos com utilitários. Utilitários, digamos assim, são programas de um nível acima desses programas básicos do sistema operacional. Um utilitário de exemplo aqui pode ser o gerenciador de pastas do Windows, o File Explorer, onde você entra e você vai ver a estrutura toda de pastas, a estrutura de arquivos que existem. Isso é um utilitário do sistema operacional. O gerenciador de tarefas é outro utilitário, o painel de controle é outro utilitário, a linha de comando do Linux pode ser um utilitário pro kernel. Esses são alguns exemplos. Nessa imagem daqui, fica claro aonde entram os programas de sistema dentro da lógica de um computador. Então, o usuário vai, por exemplo, clicar no símbolo do navegador, que é um programa de sistema. Quando ele clica, é o sistema operacional que fica responsável por detectar esse clique e mandar para o hardware do computador para que isso seja exibido de volta. De novo, retornando à questão do interpretador de comandos, que mais exatamente se torna um programa do sistema, em termos da nomenclatura dele. Ele é responsável por tratar qualquer comando indo e vindo de quaisquer programas. E falando dele em específico, ele pode funcionar de duas maneiras diferentes. Ou ele próprio contém o código para executar um comando que lhe é dado. Então, dentro desse interpretador de comandos, ele tem vários códigos para executar um comando. Então, executar um comando de abertura do menu inicial, mostrando todos os programas. Ele vai conter esse código para fazer essa ação em algum lugar dele mesmo, que permite um acesso mais rápido. Essa é uma maneira. Ou o comando, o código em si, para executar uma determinada ação, está em um arquivo de memória. Isso pode ter desvantagens e desvantagens. Uma das desvantagens é que esse modelo tem uma demora na busca do arquivo e exige que o parâmetro seja inserido pelo usuário corretamente. O que isso significa? Aqui na imagem de baixo a gente tem um terminal do Ubuntu em si. Então, comandos podem ser inseridos dentro daqui do terminal. O usuário, ele está na mão do usuário saber a ordem dos parâmetros e quais são os parâmetros. Isso leva a possíveis erros. Então, um comando não necessariamente vai sair da forma que deveria, porque isso está dependente do usuário. E a busca do arquivo pode estar num lugar da memória, pode estar na memória secundária, ao invés de estar na memória principal. O que vai levar mais tempo do sistema operacional trazer o que está na memória secundária para a memória principal, a CPU ir consultar a memória principal. Mas a vantagem disso, por outro lado, é que o código, como está dentro de um arquivo, ele pode ter sua manutenção de forma mais fácil. E também, caso seja necessário criar uma adaptação de algum, ou realmente um diferenciado, pode-se criar um arquivo isolado para aquilo, e o computador ele vai também conseguir ler aquele arquivo que você cria. A seção talvez mais importante desse capítulo seja essa, que descreve a estrutura do sistema. Cada sistema operacional possui uma dessas 4 estruturas que vou listar aqui para vocês. Imagina o canto superior aqui, aponta para a primeira. Ela é a arquitetura do Microsoft DOS também. Ela é uma estrutura simples e que não tem divisões bem definidas entre os seus componentes. Isso leva a situações em que, então, você tem as aplicações do usuário e, abaixo delas, o kernel. Então, o que isso gera? Programas eles podem executar chamadas diretas ao sistema. Isso não tem em estruturas mais modernas e em estruturas mais robustas, porque isso pode levar a um erro, isso é um risco. Porque, eventualmente, um programa de aplicação ele pode começar a acessar rotinas de entrada e saída. Então, ele pode começar a acessar o monitor, pode começar a acessar seu teclado, escutar seu teclado, e o que pode levar a uma vulnerabilidade no sistema, pode levar a algum hack ou mesmo a algum erro, algum processo pode danificar e gerar instabilidades em algum outro processo. Então, é uma deficiência do sistema monolítico, que é esse do Microsoft DOS,
Porque só existe um único intermediário entre o usuário e o hardware, que é o kernel. Uma estrutura que veio para ser um pouco mais robusta do que essa é a estrutura em camadas. A gente pode tomar como base que a camada 0 ela é o hardware, e a camada N, a camada maior, é a interface com o usuário. A lógica disso, se olharmos juntos aqui a imagem no canto de baixo, uma camada é a implementação de um objeto abstrato. E isso se torna mais claro se olharmos a imagem aqui, porque cada objeto pode ser, por exemplo, manutenção da memória, ou schedule do processador, ou a manipulação de entrada e saída. Então, cada um desses blocos é um objeto. Dentro desse objeto existem os dados e as operações que circundam esse objeto. Então, uma camada ela pode acessar somente camadas abaixo delas. Então, o Input Output Management pode acessar o Message Interpreter, mas o interpretador de mensagens não pode acessar a manutenção de entrada e saída. A lógica, então, ela é de cima para baixo das permissões. A vantagem disso é que uma camada não precisa saber, um único bloco não precisa saber todo um processo. Ele pode enviar uma requisição para a camada de baixo e a camada de baixo é que vai lidar com aquilo e depois devolver o resultado para a camada de cima. Ao mesmo tempo que isso é uma vantagem, porque ele, além de não ter essa contenção de conteúdo, ele pode simplificar a depuração e a verificação de erros e eventuais interrupções por causa dessa modularidade que foi adicionada. Mas a desvantagem disso é que um comando pode trafegar entre uma profundidade muito grande. Então, um comando pode passar do Input Output Management, que vai passar para o interpretador de mensagens, que vai passar pela manutenção de memória, até chegar no processador, e isso vai demorar para subir de volta, para os resultados serem passados. Então, ele gera uma latência, uma demora muito grande. Uma evolução disso, aqui na imagem de cima, surgiu a estrutura de microkernels, que é uma modularização do kernel em si. Então ele vai, que nem na imagem se mostra aqui, que no espaço do kernel ele foi dividido em 3. Então ele vai retirar alguns serviços do kernel e implementar eles como programas separados, que se comunicam com o kernel. Então quando o kernel precisa deles, o kernel vai se comunicar. Caso um programa precise de outro, ele tem que passar primeiro pelo kernel e o kernel tem que fazer o contato com esse outro, depois volta para o kernel e o kernel devolve a informação para o primeiro que exigiu. Então, isso, apesar de segmentar um pouco e trazer um fluxo maior, ainda traz uma latência grande. O Windows 95, historicamente, enfrentou esse problema de desempenho que eu falei, e ele teve que acabar colocando mais funções dentro do kernel ao longo do tempo, ao longo de suas atualizações. Então isso tornou ele um pouco mais monolítico, um pouco mais próximo da primeira estrutura que a gente viu, e acabou não sendo bom e teve que ser melhorado para o Windows XP. O OS X da Apple, um sistema antigo da Apple, que rodava no Mac, ele já tentou e conseguiu ser um pouco mais dinâmico porque ele foi híbrido. Ele fez uma implementação de camadas, sendo que uma dessas camadas era um microkernel. Então, se voltarmos ao foco do microkernel, essa é uma grande desvantagem dele. A comunicação fica sempre dependente do kernel, fica toda em volta do kernel, mas apresenta a vantagem que é de, caso tenha alguma nova função para ser criada, essa função vira um programa isolado. Um programa que se conecta com o kernel. Então, o kernel não precisa ser refeito novamente. Mas, de fato, a estrutura mais avançada, a estrutura atual, é a em módulos. Então, o kernel ele possui algumas funções básicas, mas ele se vincula dinamicamente com serviços adicionais. Então, o kernel ele vai concentrar algumas funções básicas, aqui nessa imagem, dentro desse Core Solaris kernel. Solaris é um sistema operacional também, baseado em Unix. Então, ele vai ser conectado ao kernel alguns serviços em torno dele. Mas a diferença disso, isso aqui fica muito semelhante a camadas, também fica um pouco parecido com microkernels. Mas a diferença é que um serviço adicional pode falar com o outro. Então,
Ele é parecido com em camadas, mas melhor, porque um módulo consegue conversar com o outro sem precisar ficar passando pelo kernel necessariamente. O resultado final vai para o kernel e o kernel distribui entre os módulos as informações que ele precisa. Mas eles não precisam ficar o tempo inteiro indo e voltando. Eles podem ser um pouco mais independentes e isso torna todo o processo muito mais rápido. O Linux e o macOS hoje trazem isso dentro dos seus sistemas operacionais. Uma lógica um pouco diferente, mas que se aproveita dessas estruturas descritas no capítulo, são as máquinas virtuais. Bem, uma máquina virtual hoje em empresas de programação, em servidores, ela é muito comum, porque permite que dentro de uma máquina específica se particione uma área da máquina e se use esse espaço particionado como uma outra máquina, como uma máquina separada, uma máquina dentro de uma máquina. Essa máquina interna, essa máquina virtual, ela vai conter seus próprios componentes separados dos componentes físicos reais. Então, essa máquina vai ter um kernel próprio, vai ter uma memória, vai ter uma CPU própria, que são simplesmente simulações, né, versões virtuais do que se tem fisicamente. Então, pode-se ter dois sistemas operacionais funcionando dentro de um mesmo computador, porque os ambientes são isolados. Isso traz N vantagens, isso é muito usado para teste de versões de sistemas operacionais. Então, quando uma versão, por exemplo, do Ubuntu vai ser atualizada, os programadores trabalham em cima de máquinas virtuais para ficar testando as novas implementações, para ver se funcionam, comparando com a versão mais antiga, porque ele permite essa construção de ambientes isolados, um não interfere no outro, um não destrói o processo que o outro conseguiu, e ficam aí em camadas diferenciadas. A imagem mostra isso muito bem. Então, não é como se você tivesse mais... Ele dá a impressão de que você tem mais de uma CPU dentro do computador, como se você tivesse mais de uma memória, mas ele simplesmente vai tornar parte da sua memória de acesso único da máquina virtual. Então, a máquina virtual vai ter acesso a uma área da memória, outra máquina virtual, uma segunda máquina virtual, vai ter acesso a outra parte da memória, e eles vão dividir o tempo da CPU junto com o físico. Então, apesar disso exigir um controle dos processos, de novo, né, a alocação de recursos vai ter que ser muito bem aproveitada, isso dá para ser feito. E bem, de novo, trazendo para uma visão um pouco mais geral, cada sistema operacional, para ser criado, ele tem que ter o seu propósito muito bem definido. Ele pode ser criado para um propósito específico, especial, ou ele pode ser como são hoje o Windows 10 ou como são hoje a versão 18.04 do Ubuntu, eles podem ser de amplo uso para amplas e quaisquer demandas. Então, eles podem ser criados tanto para ser específicos, mas na maioria das vezes eles são criados para ser flexíveis. E a criação de um sistema flexível é muito complexa, ela tem muitas etapas. E a inicial, a etapa principal disso, que cada sistema operacional tem que ter como central, é o chamado programa Sysgen. Esse programa ele é executado dentro de cada computador pelo sistema operacional para coletar as informações do hardware essenciais para o funcionamento do sistema. Então, essa coleta ela vai ver as especificações do computador, vai analisar essas especificações e vai disponibilizar o sistema operacional de acordo com a estrutura disponível. Uma visualização mais fácil é um computador ou de 32 ou de 64 bits. Então, você vai ter um sistema operacional que funciona diferente para cada um desses dois. Um computador com multicore, um processador multicore ou um computador de um único core vão ter performances muito diferentes. O sistema operacional precisa ser ciente dessas limitações e vantagens na hora de processar essas informações. Então, essa é a etapa mais básica de um sistema operacional quando ele já está funcionando. É você ter uma coleta do próprio hardware. As informações essenciais que esse Sysgen vai coletar são o processador, e isso vai desde o clock do processador até a quantidade de núcleos, ou mesmo o conjunto de instruções nativas do processador, até um nível muito mais avançado. Ele vai pegar informações também da memória, como capacidade e velocidade, e também os dispositivos de entrada e saída, como seus modelos e suas funções.
Mas essa parte do SYGEN é quando o sistema operacional já foi inicializado. Mas algo tem que acontecer antes disso, que é o boot do sistema. Então, o sistema operacional, para ele ser ativado em uma máquina, todo um processo de inicialização de outros recursos precisa preparar todos os componentes e funções da máquina antes para o sistema operacional poder analisar todas elas e se inicializar. Essa etapa de boot é desempenhado por um programa de bootstrap armazenado dentro de uma memória ROM, que é uma memória de read-only memory. Então, nada pode ser escrito, nada pode ser alterado nessa memória, ele é lido apenas. Isso significa que todo o sistema operacional vai ler o mesmo programa de boot. Então, eles vão ter que se basear dentro de um mesmo programa. Então, isso é um programa inalterável. E o fluxo de funcionamento disso ocorre da seguinte maneira. Quando um computador ele é ligado, a ROM já é acessada diretamente quando se clica no botão e o boot é inicializado. Então, o que isso faz? O programa de boot ele vai mover para a memória principal uma parte fixa do disco. Essa parte fixa do disco vai conter as instruções de carregamento de certos componentes. Então, isso vai ser lido e executado pela CPU depois. Então, o boot é inicializado, quando o computador é inicializado, o boot vai ordenar que o computador grave na memória principal uma parte fixa do disco com as instruções, e a CPU vai acessar essas partes fixas e executar as instruções que foram passadas. Quando todos esses componentes já estiverem ligados, é aí que realmente o sistema operacional começa a ser executado. Dando um grande de um resumo do que esse capítulo abordou, ele abordou não somente o nível mais baixo, os componentes, as interconexões, o boot do sistema, ele, que é uma parte mais, uma visão um pouco mais de um projetista de sistema operacional, ele abordou também como o que acontece quando um programador passa certas instruções para o computador. Então, o que é feito depois que um comando é enviado? O que acontece por trás disso? Então, é uma visão também de programação, né, dos comandos que você passa, eles são passados por um compilador e um interpretador que vai passar isso em formato de uma chamada de sistema para o kernel, e o kernel é que vai gerenciar os múltiplos processos, vai saber coordenar quando disparar certo comando, que comando deve vir antes. O kernel que vai ter esse conhecimento do ritmo do computador e depois vai fazer essa fila de execução nos múltiplos threads que existentes para a máquina conseguir transformar esses comandos em linguagem de máquina e depois performar as ações, os acessos às memórias, as escritas e as leituras. Mas também, fora dessa visão de projetista de programador, numa visão mais de usuário, do que exatamente está por trás de um clique num ícone de um aplicativo, das etapas existentes entre uma tecla e um monitor, né? Então, vai abordar o que existe entre cada uma das ações mais intuitivas vindas do usuário. Basicamente foi isso. Muito obrigado pelo seu tempo. Aqui estão as referências bibliográficas usadas para essa apresentação. São o livro Sistemas Operacionais com Java, foi usado no caso aqui a sexta edição do Silberschatz. Também o livro Sistemas Operacionais Modernos, a quarta edição do Tannenbaum. Muito obrigado. Tchau, tchau.